Paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E hoje daremos continuidade nas ministrações da revista da Escola Bíblica Dominical do último trimestre de 2021, lição bíblica de adultos. E o tema da revista é o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. E aprove a Deus nós chegarmos já na lição de número 6, que tem como título e tema Paulo no poder do Espírito. Repetindo, Paulo no poder do Espírito. É a próxima lição do dia 7/11 de 2021. É sobre isso que nós iremos discorrer neste momento. Já de antemão, eu quero incentivar o querido professor que não é inscrito no nosso canal, o querido ouvinte, o querido telespectador que está aí com o seu celular, com o seu computador, notebook, smartphone, já inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe também para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso material. Não é fácil, custa tempo e também demanda aí muito estudo, leituras, para que possamos produzir um material de qualidade para os queridos professores. Então, nos ajude em oração, primeiramente, e também compartilhando, deixando o seu gostei e se inscrevendo no nosso canal, que isso faz com que tenhamos mais engajamento e mais pessoas sejam alcançadas por esses ensinamentos e esses estudos, ok? Esse é o nosso intuito, tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Dando continuidade, lição de número 6, temos aqui o texto áureo, Atos capítulo 19, verso 6, o querido professor lê em sala de aula, e temos a verdade prática, que é o que norteará dentro de um estudo sintético e pormenorizado de forma analítica também, nos tópicos e subtópicos da presente lição. O querido professor também pode adquirir o livro de apoio que a CPAD também edita, já é uma forma de somar no seu estudo, nos materiais em que você prepara, porque é uma reunião de várias bibliografias, de vários livros, que ensinam a respeito destes respectivos temas, ok? Então, compre esse livro, sempre que você adquirir a revista do professor. É interessante também comprar o livro de apoio, porque foi escrito pelo próprio autor da revista bíblica, dando aí um acréscimo, porque essas linhas são limitadas e não tem como passar dos caracteres permitidos. Então, com isso, eles fazem esse livro de apoio para dar um subsídio, uma ajuda na preparação das aulas. Então, compre essas bibliografias que vai lhe ajudar bastante na preparação do seu material. Pois bem, dando continuidade aqui, vamos para a verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Querido professor, leia juntamente com seus alunos a leitura bíblica em classe, é interessante que faça isso de forma pausada, intercalada, já despertando o interesse dele na presente lição, ok? Então, leia juntamente com os seus alunos, Atos capítulo 19, verso de número 1 até o verso de número 7. Faça essa leitura em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui dentro da nossa introdução, entendendo a verdade bíblica. Nós não iremos discorrer a presente lição nos seus tópicos e subtópicos, apenas trazendo aqui os comentários principais do pastor André Cabral, na presente revista, e também alguns detalhes dos subtópicos que abordaremos. Mas sem fugir do tema, nós iremos expandir o assunto em que iremos tratar, ou seja, que será tratado na presente lição, para que o professor leve mais informações e mais conteúdo em sala de aula. Essa é a nossa intenção, ok? Então vamos lá. Lição de número 6, 7 de novembro de 2021. Paulo no poder do Espírito. Repetindo, Paulo no poder do Espírito. A primeira coisa que devemos entender é que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele sobe aos céus, ele ascende, ascender, né? É o verbo utilizado, ele ascende aos céus de glória, ele deixa uma promessa. É uma promessa que está escrita e registrada por Lucas no capítulo 1, verso 8, do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos ler a promessa do Senhor Jesus Cristo que ele deixou para aqueles que estiveram presentes na sua ascensão, ok? A palavra de Deus diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até
até os confins da terra. Lemos aí em Atos capítulo 1, verso 8, a promessa dita e ensinada pelo próprio Cristo dentro de uma expectativa que os discípulos deveriam aguardar a descida do Espírito Santo para que pudessem lhes dar capacitação na ministração do Evangelho, com ousadia, com graça e também com insistência da parte dos milagres e prodígios que o Senhor iria despejar sobre aqueles homens de Deus, ok? Então, o que devemos entender? Como a presente lição trata do apóstolo Paulo, essa promessa foi cumprida mais do que nunca na vida do apóstolo Paulo. É isso que nós percebemos, né? A palavra daquela promessa se cumpriu e foi confirmada. É isso que nós percebemos em Atos dos Apóstolos, nos seus próprios escritos no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo se destacou mais do que os outros discípulos e apóstolos no que se refere aos sinais e prodígios de acordo com o ministério que foi marcado por tais coisas, ok? Então o apóstolo Paulo, sim, foi um homem movido pelo poder do Espírito. Foi um homem que presenciou milagres, sinais, prodígios da parte de Deus para confirmar principalmente e enfaticamente a sua mensagem, a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Ok? É basicamente este o intuito deste poder que movia estes homens de Deus para a mensagem da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, nas suas ministrações, pregações, preleções, ele levava as pessoas a terem uma decisão. Nunca elas ficavam em cima do muro. Então, ficar em cima do muro não era uma opção. Ou as pessoas rejeitavam totalmente a mensagem que era pregada pelo apóstolo Paulo, ou basicamente o aceitavam de todo o coração, mas não ficavam em cima do muro. Sempre levava a uma decisão. As pessoas tinham que se decidir. Isso, basicamente, levando o ouvinte a ter uma convicção real, verdadeira, a respeito da pessoa de Cristo, pela voz, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo nas suas ministrações, ok? Então, os ouvintes, as pessoas que escutavam o apóstolo, não ficavam em cima do muro e tomavam uma decisão. E para que houvesse isso, o apóstolo Paulo ele se esforçava de todas as maneiras. Nós percebemos isso quando lemos o seu relato lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20 até o verso 22. Observe como era que o apóstolo Paulo se esforçava para que as pessoas chegassem à decisão de que Cristo é o próprio Deus, ok? Então acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 20 até o verso de número 22. A palavra de Deus diz assim: para com os judeus fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para ganhar todos, a fim de que por todos os modos salvar-se alguns. Olha que maravilha, né? Então, as estratégias que o apóstolo Paulo usava para que as pessoas chegassem a uma decisão eram de todas as formas bem pensadas, eram formas sábias para que elas chegassem à conclusão de que Cristo era o Salvador. Então, tudo isso somado ao poder do Espírito Santo. Olha como é maravilhoso. Então, através disso, dessas maneiras, desse esforço do apóstolo Paulo, é que nós entendemos a atuação do Espírito Santo em sua vida. E é sobre isso que a presente lição vem nos ensinar, ok? O segundo slide aqui trata do primeiro tópico da presente lição. Fala pregando a Cristo no poder do Espírito. Eu trouxe aqui 3 frases. Maior missão, propagar as boas novas de Jesus de Nazaré. Segundo, Espírito Santo na vida e papel da igreja. E terceiro, a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Nós entendemos que, é interessante o querido professor deixar claro em sala de aula, que após a conversão do apóstolo Paulo, ele começa a viajar toda a Ásia Menor e a Europa. A fim de quê? Qual era o seu intuito? Apenas de propagar a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, as boas novas de Jesus Cristo, ok? E passa de Saulo perseguidor para Paulo perseguido. Agora ele é conhecido como um apóstolo dos gentios e a partir de então sua maior missão
era a propagação do evangelho por onde ele passasse, por onde andasse e por onde estivesse, ok? Com isso, ele realiza 3 viagens missionárias. A presente lição trata de 2 delas, de uma forma mais detalhada, citando as cidades, mas será objeto da próxima lição. Nós não iremos destacar este mapa aí das viagens dentro da cronologia da sua atividade naquela região e cercanias da Ásia Menor, ok? Então, ele faz basicamente 3 viagens missionárias para reafirmar o que havia pregado e ensinado quando ele começou a fundar as igrejas, escrevendo cartas para reafirmar aquilo que foi pregado no ato da sua fundação, e nós temos acesso hoje a 13 dessas cartas. Foram mais cartas, mas aprove a Deus preservar, dentro da sua vontade soberana, preservar-nos 13 cartas, que tivéssemos acesso às suas mensagens escritas para aquelas comunidades, ok? Então, qual era o intuito, basicamente, dessas cartas? Era reafirmar o seu apostolado e motivar para que os recém-conversos permanecessem na fé e não se desviassem dela, ok? Então, a finalidade, se fôssemos fazer um resumo, a finalidade das viagens missionárias de Paulo foi basicamente proclamar a graça de Deus que perdoa os pecados através de Cristo. Então, tudo isso tinha que ser feito no poder do Espírito Santo. Não teria como ele, na sua própria sabedoria, na sua ilação, no alto da sua mente, criar estratégias e formas de ser guiados pelo seu intuito. Não, o homem de Deus não é guiado por intuito. O homem de Deus está à disposição do Espírito Santo para fazer a obra dele, ok? Então é assim que devemos fazer. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus e Paulo entendeu isso já no início do seu ministério. Uma coisa que devemos também deixar claro é que nós percebemos e sabemos que a Bíblia Sagrada ela é dividida em estágios e o livro de Atos ele se encontra no estágio da igreja primitiva, no ato de propagação da igreja primitiva. Observe que Atos dos Apóstolos é um tratado escrito pelo médico amado Lucas, endereçado a um homem chamado Teófilo, mais ou menos no ano de 62 depois de Cristo, 62, 63 depois de Cristo, ok? Este livro, ele narra o começo da igreja, o momento de expansão da igreja, ou seja, Lucas aqui nos seus escritos, ele enfatiza basicamente 2 coisas. Primeira coisa, demonstra que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar de oposições e perseguições. É a primeira ênfase de Lucas aqui em Atos dos Apóstolos, ok? E segundo, ele revela a missão do Espírito Santo na vida e papel da igreja. Então, além de Lucas ser um historiador, também é um teólogo, ele demonstra a pneumatologia, a expansão da igreja, aspectos ali que devem ser observados pela igreja de hoje para que possamos compreender a vida no Espírito e o papel da igreja que é eivada do Espírito Santo, ok? De uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Então, isso o apóstolo Paulo viveu e nos ensinou em suas cartas, né? Lucas, ele é um teólogo, também é um historiador, nós percebemos isso em Atos dos Apóstolos, mas também encontramos teologia, encontramos também doutrina em suas cartas, ok? Então, é isso que devemos entender e perceber. Quando nós lemos nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que os judeus eles estavam trancados, com medo, recuados, porque estavam sendo perseguidos por todos os lados, nós entendemos isso. Mas depois que o Espírito Santo ele é derramado, eles continuam sim trancados, mas agora não mais porque estavam com medo, mas porque simplesmente estavam cheios do Espírito Santo e não cessavam de pregar a palavra de Deus. Olha como isso é interessante. A igreja, ela precisa do poder do Espírito Santo. Sem esse poder não há conversão. Sem esse poder não há testemunho. Sem o poder do Espírito Santo não há palavra. Sem esse poder não há crescimento. Sem o poder do Espírito Santo não existe missões, ok? Devemos compreender isso mais do que nunca. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós vamos discutir a relação da experiência, a relação da subjetividade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras. Nós vamos discutir isso, mas no primeiro momento é que todos nós precisamos do poder do Espírito Santo. Um aspecto interessante que devemos perceber é que muitos sentem dificuldade de entender a teologia bíblica de Lucas, ou seja, dentro da sua revelação progressiva. Lucas ele tem uma voz única. Lucas ele ecoa nos seus escritos
a sua perspectiva inspirada pelo próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que o moveu, que o movimentou para trazer essas verdades eternas, absolutas, esposadas ali em Atos dos Apóstolos. Então, ele escreve teologia e nos ensina um padrão de vida, um estilo que não apenas ficou no começo da igreja primitiva, mas que deve ser praticada, vivida e ensinada biblicamente pela igreja hoje. É isso que devemos entender, ok? Pois bem, um fator interessante nós percebemos é a respeito do que os reformadores fizeram ao longo da história, nos séculos XVI, XVII e em diante. Eles compilaram basicamente a sua teologia sistemática, as doutrinas centrais da fé, basicamente nos ensinos de Paulo, nos escritos que o apóstolo Paulo deixou em suas 13 cartas. Então, é interessante nós percebermos isso porque eles tentaram apresentar Lucas não como um teólogo, mas simplesmente como um historiador. E isso teve, sim, consequências graves e falhas ao longo do ensinamento a respeito da dimensão missiológica do Espírito Santo. Enfatizaram mais esse aspecto soteriológico, ou seja, da doutrina da salvação, trazendo aí nos escritos de Paulo, com aquilo que Paulo escreveu, um Espírito Santo que santifica, um Espírito Santo que regenera, um Espírito Santo que sela, um Espírito Santo que habita em nós, enfatizando uma dimensão mais de salvação, soteriológica. E no aspecto missiológico, deixaram de lado, porque o apóstolo Paulo não enfatiza tanto quanto Lucas esse aspecto missiológico. Lucas, a sua teologia lucana, traz de uma forma mais forte, mais vívida, essa dimensão missiológica da atuação do Espírito Santo. Lucas, ele fala do Espírito que dá um impulso, ele fala do Espírito que dá força, ele fala do Espírito que dá capacitação, do Espírito que dá ousadia, que dá poder para sermos testemunhas. Então é basicamente essa dimensão abordada por Lucas em Atos dos Apóstolos. É isso que devemos entender, é o teólogo do Espírito. Pois bem, vamos lá. Tópico de número 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Trouxe aqui uma indagação, mais 2 tópicos que tratam a respeito do propósito e também das evidências iniciais das línguas estranhas. Devemos enfatizar também este aspecto. Primeira pergunta, o que significa batismo no Espírito Santo? Eu trouxe aqui esses subtópicos porque talvez surja entre os alunos aí algum aspecto mais sobre a doutrina pneumatológica do batismo no Espírito Santo, sobre os aspectos tão caros para nós pentecostais no que tange a nossa doutrina pentecostal das línguas estranhas, daquilo que vivemos, cremos e ensinamos. Então, é importante sempre refrisar, sempre relembrar aquilo que já foi abordado em lições anteriores. Lembrando que, recentemente, o pastor Ezequiel Soares escreveu sobre o verdadeiro pentecostalismo. E o pastor Enai Cabral, muito bem feito, organizou a 6ª lição, também enfatizando esta doutrina, ok? Que nós vivemos, ensinamos e pregamos. Então, vamos lá. O que significa batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a Igreja de Cristo. Para pregar o Evangelho e edificar a Igreja de Cristo. Então, enfatize. O que é batismo no Espírito? Revestimento de poder. É basicamente isso. Ou seja, todos que foram regenerados, justificados, nós percebemos que, salvos pela graça de Deus, eles podem sim receber o batismo no Espírito Santo. O que isso causa em nós? Basicamente, essa experiência nos aprofunda-nos na nossa comunhão com Deus e potencializa o nosso serviço no reino de Cristo e também permite com que caminhemos em fervor na vida cristã. É interessante esse aspecto. Não devemos de forma nenhuma confundir batismo no Espírito Santo com batismo pelo Espírito Santo, ou seja, batismo no Espírito Santo com salvação, com esse aspecto mais soteriológico. Estamos enfatizando aqui o aspecto mais missiológico daquilo que o Espírito Santo faz, da sua obra, ok? Então vamos lá. Essas terminologias, batismo em águas, temos na Bíblia, que é o ato de imergir, é um ato simbólico, nós entendemos isso. Agora, com relação ao Espírito Santo, são 2 batismos. Devemos enfatizar isso. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, que é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo. Lembre-se disso, que significa nada mais do que o derramamento sobrenatural. Batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo é o derramamento sobrenatural, ok? Agora, quem que batiza?
no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É enfatizado isso nos evangelhos, ok? Agora, batismo pelo Espírito Santo é a conversão, é a imersão no corpo de Cristo. E quem batiza neste ato é o próprio Espírito Santo, ok? Então, qual que é a finalidade, né? Aí devemos entender qual que é o propósito central para esse batismo no Espírito Santo. Deixe claro, é apenas a capacitação para o serviço divino. Que serviço é esse, pastor? Primeiro, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Segundo, a pureza ou a santificação, simbolizadas aí pela língua de fogo, as línguas de fogo. Terceiro, o revestimento pleno do poder de Deus, por isso que a palavra de Deus fala, todos foram cheios do Espírito Santo, é enfatizado isso em Atos. Quarto, a proclamação ou testemunho de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8, é a promessa, o revestimento de poder, concedido de várias formas pelo Espírito Santo. Então, por isso que é enfatizado. Segundo, o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, olha, perceba essa capacitação do Espírito para simplesmente sermos instrumentos mais eficazes nas mãos de Deus, com ousadia, com alegria, com poder, com verdade absoluta em nossos corações, ok? Então, as expressões que percebemos na Bíblia como derramar, serem cheios, nós percebemos que se refere basicamente ao batismo no Espírito Santo, podendo clarear aí o seu propósito, o propósito dessa promessa, que é basicamente o que? A capacitação dada pelo Espírito Santo. É a revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar a Jesus Cristo, profetizar e também realizar milagres em seu nome. Esse é o intuito do batismo no Espírito Santo, o propósito do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes porque os discípulos eles precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Observe aí o contraste na vida do apóstolo Pedro, né? Antes do batismo no Espírito Santo, o derramamento lá em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, no cenáculo lá em Jerusalém, e observe a sua vida antes disso. Antes e depois ele vai perceber uma pessoa que já era crente, sem ousadia, sem poder, com medo, e depois que é cheio do Espírito Santo, enfrentando aí os principais das sinagogas. Então, é isso que o Espírito Santo faz com que realizemos na presença de Deus. Tudo isso não para engrandecer o homem, mas para simplesmente engrandecer e levar a mensagem de Cristo. Para isso que serve o batismo no Espírito Santo. Terceiro, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, né? Falamos aqui das outras línguas. Que outras línguas são essas? São a glossolalia, são ininteligíveis, e é uma evidência externa, física e inicial aí do batismo no Espírito Santo. Mas não é apenas isso, não é a única evidência. Fala que é apenas uma evidência inicial. Note que a declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua, né? Existe uma evidência aí contínua da presença especial do Espírito Santo. Que presença é essa? O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22. E também a manifestação dos dons espirituais, de acordo com 1 Coríntios capítulo de número 14, verso 1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Então, em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa do próprio Cornélio, né? E na casa de Cornélio, todos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, verso 43. Então, qual que é a função das línguas? Ela simplesmente sinaliza a presença do Espírito Santo. O dom de línguas que vemos em 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, por exemplo, está associado a uma oração pessoal. Perceba lá nos versos 13 até o verso 23 de 1 Coríntios capítulo 14. As línguas em Atos indicam basicamente o recebimento do poder profético, né? De acordo com Atos capítulo 2, verso 4, verso 17, também lá Atos 19, verso 6, que inclusive é a leitura bíblica em classe. Então enfatize este aspecto. As línguas nas cartas paulinas são tão importantes, pois o próprio apóstolo Paulo, ele descreve como a língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, né? Por meio delas, nós oramos em espírito e louvamos a Deus, magnificamos Ele em todas as suas maravilhas. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e também o desenvolvimento
de nossa sensibilidade ao Espírito, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 2, ok? Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito, somente as línguas estranhas, somente as outras línguas, né? Somente o falar em outras línguas, de acordo com a linguagem do verso 4 de Atos capítulo 2, veio para ficar. Ela, sim, se repete. Foi um padrão em Atos. Então, assim como se repetiu em Atos capítulo 2, repete-se em Atos capítulo 10, e lá em Atos capítulo 19, mais uma vez, também se repete, né? Então, dos 3 sinais sobrenaturais que percebemos em Atos capítulo 2, somente um veio para ficar e permanece ainda hoje. Os outros 2 sinais, que foram o som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo, ocorreram apenas uma só vez, ok? Ocorreram apenas uma só vez. E eles não se repetem nunca mais. Então é isso que nós entendemos. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência física inicial são as línguas estranhas. É isso que entendemos por meio da teologia bíblica de Atos dos Apóstolos, enfatizada por Lucas, ok? Então é isso que nós entendemos e aprendemos, vivemos, cremos, professamos e ensinamos de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos resumir. Ser batizado no Espírito é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus Cristo e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e é concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Então é basicamente esta a doutrina ensinada e espousada pelas igrejas Assembleia de Deus. Então, dando continuidade, o último slide temos aqui a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Temos aqui regra de fé e prática, o que é a experiência e a importância da experiência. Agora, o que nós aprendemos? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela nos ensina e afirma que cremos na palavra de Deus infalível, inerrante, nossa única regra de fé e prática para a nossa vida e o caráter cristão. Nós entendemos isso. Então, tudo que nós aprendemos em aspectos experienciais deve ser pautado na palavra de Deus. Tem um poeta francês, Nicolas, parece o nome dele, ele diz o seguinte, que todo protestante da Bíblia, que todo protestante com a Bíblia na mão, ele é um papa, né? Então, as Sagradas Escrituras, de uma certa forma, são critério último de julgamento e análise de toda a tradição. Sejamos mais parecidos com os bereanos, né? Que eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois examinavam tudo na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Qualquer coisa que assuma esse posto deve ser deixada de lado. Não é a nossa ciência, sabedoria, experiência, qualquer outro aspecto nunca deve passar por cima dos aspectos bibliocêntricos pautados nas Sagradas Escrituras, ok? A Bíblia está na centralidade das nossas racionalidades e experiências. Tudo vem da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina deve ser afastado, deve ser rejeitado e é anátema, não nos pertence e é externo a nós, ok? Então, até mesmo o ego de muitas pessoas que tentam substituir alguma verdade bíblica por simplesmente vaidades, isso principalmente deve ser tratado à luz das Sagradas Escrituras, tratando o coração para evidenciar a mensagem de Cristo, ok? O princípio da sola escritura quer dizer sim que a escritura ela tem primazia sobre a tradição, a cultura, o clero e também a experiência. Ela tem primazia, ela vem em primeiro lugar, ok? Então é a nossa regra de fé e prática tão enfatizada na reforma, nas igrejas. Agora o segundo tópico, o que é a experiência? Trouxe aqui uma definição, é uma forma de conhecimento abrangente, não organizado ou de sabedoria adquirida de maneira espontânea durante a vida. Então é basicamente isso. Martinho Lutero ele fala que a experiência faz o teólogo. Olha como é interessante, né? Então agora a pergunta que podemos fazer é como aquilatar, como aferir, como medir esta experiência, como devemos trazer a sua grandeza e colocá-la dentro dos parâmetros de que, como, dentro de um aspecto que é tão subjetivo, né? A experiência, cada qual tem a sua experiência, sua forma, sua vivência, e quer trazer aquilo às vezes como verdade para outras pessoas.
mas não deve ser assim, ok? Tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tudo, todas as nossas experiências devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Como disse o jovem escritor, teólogo Gutierrez, no seu livro Revestido de Poder, ele fala que separar a experiência da palavra de Deus é atestado para tragédias. Todavia, transformar a vida cristã num entendimento racionalista da Bíblia, onde a mesma é vista apenas como um compêndio doutrinário, é igualmente trágico. Então, todas as experiências que temos devem ser pautadas nas Sagradas Escrituras. Tudo que vivemos deve vir à luz iluminada, eivada da palavra de Deus. Não deve ser da nossa própria subjetividade, da nossa criação, porque não são as nossas experiências que podem ser doutrinas, mas são doutrinas que conduzem, norteiam, são as réguas, a vara de medir das nossas experiências. Então, aquilo que a palavra de Deus não nos traz deve ser rejeitado. Temos um modelo de culto, temos um modelo de liturgia, temos um modelo de comportamento cristão, temos um modelo de ser guiado do Espírito Santo, tudo isso da palavra de Deus. Então, sejamos bíblicos e menos emocionalistas. Aqueles que se convertem dentro de uma emoção, quando a emoção acaba, eles se desviam da fé. Aqueles que simplesmente querem ser convencidos por uma sabedoria humana, eles também se decepcionam, porque a fé cristã não é apenas racionalidade, mas é também vivência, também é experiência. Então, as experiências que temos são pautadas pelas Sagradas Escrituras. E tudo que vivemos ou façamos deve refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Tudo isso pelo poder do Espírito, né? O homem não é apenas racional, mas é também criativo, emocional e espiritual. Sejamos tudo isso à luz da palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.